E se o mundo que você conhece fosse apenas uma camada? Uma película fina, frágil, prestes a se romper. Aqui, criaturas atravessam fronteiras invisíveis, ordens secretas decidem quem vive e quem desaparece. E uma mulher marcada pela perda precisa enfrentar algo que jamais deveria existir. Meu nome é Bianca Ferreira e você está no canal Locra, e você está prestes a ouvir uma história onde o paranormal não é um mistério distante, é uma sentença. Em New Orleans, entre ruas decadentes, sombras antigas e uma membrana prestes a ruir, Nina encontra um garoto impossível. Alguém que carrega o rosto do passado, e o prenúncio de uma nova guerra. Se você gosta de histórias paranormais, audiolivros imersivos, suspense sobrenatural, personagens quebrados e decisões que cobram um preço alto demais. Então respira fundo. Coloca o fone. E não confia em tudo que parece humano. Porque a história começa agora. Capítulo 2. Profissão inadequada. A manhã chegou cinza, abafada, carregando aquele cheiro pesado que só New Orleans tem quando a umidade começa a subir pelas paredes. Nina abriu os olhos devagar, como se o mundo fosse um peso empurrando sua cabeça para trás. A luz da janela parecia agulhas entrando pelas têmporas. Ela não tinha bebido. Nem uma gota. E, mesmo assim, sentia como se tivesse sido atropelada por um caminhão, arrastada por outro e esquecida no acostamento. Tudo latejava, a nuca, o maxilar, o estômago. Até a voz interna reclamava baixo, como se também estivesse de ressaca. Ela se levantou, lenta, quase animal ferido. O chão parecia distante. A porta parecia mais longe ainda. Respirou fundo, apoiou a mão na parede e começou a andar. Do outro lado do corredor, a cozinha já estava acesa. Um cheiro familiar de café queimado se espalhava pelo ar, assinatura inconfundível de Marina. Nina entrou, com a expressão de alguém que preferia enfrentar um demônio faminto a lidar com qualquer conversa antes das 9 da manhã. Marina estava sentada no balcão, pernas cruzadas em cima da cadeira, camiseta larga, cabelo preso de qualquer jeito e um sorriso tão carregado de sarcasmo que parecia pulsar no ar. Bom dia, princesa, ela disse, mexendo o café com uma colher que batia no copo como um metrônomo irritante. Dormiu bem? Nina se apoiou no balcão, respirou fundo e respondeu. Eu acordei com o cérebro tentando fugir pela orelha. Então, não. Marina ergueu uma sobrancelha. Eu também acordaria assim depois do que você fez ontem. A colher parou. O sorriso aumentou. Nina franziu o rosto. Marina, não começa. Não, por favor. Marina levantou as mãos, teatral. Me concede esse momento. Eu preciso desse momento. Isso vai iluminar minha semana inteira. Nina fechou os olhos. Eu juro que não tenho energia para adivinhar onde você quer chegar. Tudo bem. Marina apoiou o queixo na mão e sorriu como quem vai soltar uma granada no ambiente. Eu sei que você transou com o Klaus. Nina abriu os olhos na hora. O quê? Marina, pelo amor de Deus, você tá delirando. Ah, claro. Marina deu um gole no café. Eu deliro profissionalmente. Sou tipo a NASA dos delírios. Mas, por coincidência, eu completamente imaginei você entrando no quarto dele às 2 da manhã, né? Nina ficou irritada na hora. Eu não entrei no quarto dele. Tá. Marina apontou dramaticamente para o teto. Esqueci de te falar, eu controlo toda a vigilância do prédio. Toda. As câmeras, inclusive as do corredor em frente ao quarto do Klaus. E, adivinha? Eu vi. Tudo. Nina piscou devagar, processando. Marina. Eu. Não. Fui. Lá. Marina inclinou a cabeça de lado, como quem observa uma obra de arte esquisita. Então você tem uma gêmea secreta? Uma sósia? Um clone? Um duplo malvado? Porque alguém com sua cara, seu cabelo, seu andar, sua jaqueta e sua falta de paciência entrou naquele quarto por volta das 2h13. Nina atravessou a cozinha, pegando a garrafa de água como se estivesse prestes a jogá-la em alguém. Eu não entrei naquele quarto, repetiu, firme. Se alguém entrou com a minha cara, não fui eu. Marina riu, aquela risada curta que sempre vem antes de ela começar a ficar genuinamente preocupada. Tá. E quem foi então? Seu espírito animal? Sua projeção astral? Você sonambulando gostando de gente? Marina, Nina disse, e dessa vez a voz estava grave, eu não estava sonâmbula. Eu não estava naquele corredor. Eu desmaiei no meu quarto. Desmaiei rápido. Tipo, alguém tivesse desligado a chave.
A expressão de Marina finalmente mudou. O sarcasmo recuou. Não sumiu, mas deu lugar a algo mais denso, a tensão real. Você apagou? Assim? Ela perguntou, mais baixa. Sem aviso? Sim. E acordei com essa merda de ressaca que não faz sentido. Nina esfregou o rosto. E agora você tá me dizendo que alguém com a minha aparência circulou por aí enquanto eu estava inconsciente? Marina largou a colher dentro do copo. Tá. Isso ficou oficialmente estranho. Até pra gente. Nina sentou-se de frente para ela. Me mostra as gravações. Não posso. Marina respondeu rápido. Porque eu já tentei ver hoje de manhã e adivinha? O arquivo das 2 às 4 da manhã está corrompido. As câmeras do 3º e 4º andar também. Todas. Nina arregalou os olhos. Todas? Marina assentiu. Todas. Sumiram. Travaram ou viraram estática. Do nada. Nunca aconteceu isso com a gente. Comigo. Uma onda de silêncio pesado tomou a cozinha. Marina bateu os dedos no balcão, inquieta. Isso não é normal, Nina disse. Nenhuma parte disso é normal, Marina rebateu. E o pior é que eu não tô surtando. Eu tô certa. Eu vi alguém com a sua cara, Nina. Era você. Era exatamente você. Mesmos gestos. Mesmo jeito de virar a cabeça. Mesma postura de tô pronta para matar qualquer coisa que respire errado. Nina desviou o olhar para a janela, o céu cinza de New Orleans refletido no vidro. Isso não fui eu. Marina suspirou, apoiando o queixo na mão. Então alguém copiou você. E entrou no quarto do Klaus. Ela levantou uma sobrancelha. O que é ainda mais estranho do que se você tivesse feito isso de verdade. Nina não respondeu. Ela sentiu de novo a pressão na cabeça. A sensação de que algo havia passado rente a ela durante a noite, como se tivesse deixado uma sombra dentro do quarto. Algo que ela não lembrava. Algo que talvez tivesse usado o rosto dela. Marina observava em silêncio, o humor dando espaço para preocupação sincera. Ei, ela disse, mais suave. Você acha que alguém invadiu? Tipo, alguém desse lado ou do outro? Nina respirou fundo. Se fosse alguém do nosso lado, eu teria sentido. Se fosse do outro, eu teria acordado pior. Pior que isso? Marina perguntou, apontando para a cara dela. Nina lançou um olhar de morte. Marina ergueu as mãos. Brincadeira. Mas, sério. Isso tá estranho demais. O som do vento contra as janelas interrompeu a conversa. Um estalo seco percorreu o vidro, como se algo tivesse batido do lado de fora. Marina e Nina olharam ao mesmo tempo. Nada. Mas o silêncio que voltou não era o mesmo. Marina se mexeu na cadeira. Nina, ontem você disse que o Klaus atrai coisas. E que isso é ruim. Tipo, ruim com R maiúsculo. Ela fez aspas no ar. E se ele não atraiu só monstros? Nina apoiou os antebraços no balcão. Você acha que ele atraiu isso? Seja lá o que isso for? Acho que nada disso teria acontecido se ele não estivesse aqui. Marina respondeu. E não me olha assim. Não tô culpando o garoto. Só tô dizendo que existe um padrão. Você sabe quando existe. Nina pensou por alguns segundos. E não negou. Marina respirou fundo, nervosa. Eu vou tentar recuperar os arquivos. Ver se sobrou algum pixel respirando. Mas, se aquilo não for você, a gente tem um problema muito maior do que imaginava. Nina passou a mão no rosto, tentando organizar a própria mente. A gente sempre tem problemas maiores do que imagina. Marina soltou um riso fraco. Verdade. Essa é nossa marca registrada. As duas ficaram quietas por um tempo. Até que Marina acrescentou, com sarcasmo voltando devagar. Mas só para deixar claro, se você tiver mesmo uma gêmea do mal andando por aí, eu espero que ela pelo menos me trate melhor do que você. Nina pegou um pano e jogou na direção dela. Marina desviou por pouco. Ai. Viu? Violência gratuita logo cedo. Nada muda. Nina não respondeu. Levantou-se devagar, a cabeça ainda pulsando como se algo estivesse tentando se enfiar por entre os ossos. Marina a observava. E, dessa vez, sem nenhuma piada, disse. A gente vai descobrir quem entrou naquele quarto. Depois acrescentou, como se estivesse dizendo a coisa mais óbvia do mundo. E, seja quem for, a gente derruba. Nina olhou para ela. E concordou com um aceno curto.
Mas, pela primeira vez desde que se conheceram, Marina percebeu algo novo no rosto de Nina. Algo raro. Algo que ela nunca admitiria em voz alta. Medo. O silêncio entre Nina e Marina ainda estava espesso quando passos arrastados ecoaram pelo corredor. Passos leves, hesitantes, como se alguém estivesse tentando se convencer de que era seguro sair do quarto. Marina arregalou os olhos e sussurrou. E. Depois completou mais baixo, inclinando-se para Nina. Se prepara. Ele tá vindo. Nina não teve tempo de responder. Klaus virou o corredor e congelou na porta da cozinha. Literalmente congelou. O rosto dele empalideceu como se tivesse visto um fantasma. As mãos tremiam. Ele olhava para Nina como se ela fosse uma criatura prestes a engoli-lo. Não. Ele murmurou, quase sem ar, não, não pode ser. Nina franziu o senho. O que houve? Perguntou, tentando manter a voz firme, mesmo com a pulsação martelando na têmpora. Klaus deu um passo para trás, o corpo inteiro em tremor. Você, ele engoliu em seco. Você entrou no meu quarto ontem. Nina ficou imóvel. Marina virou a cabeça devagar para Nina, depois para Klaus, depois para Nina de novo, como se estivesse assistindo a pior e melhor cena da vida ao mesmo tempo. Ah, ótimo, ela murmurou. Agora temos confirmação do, sei lá que inferno tá acontecendo. Klaus respirou fundo, tentando colocar ordem no próprio medo. Você entrou. Ele repetiu, olhando diretamente para Nina. Você tirou a roupa. E subiu na cama. Marina colocou a mão na boca, quase rindo, quase gritando. Nina, ao contrário, ficou estática. A expressão endureceu como concreto. Eu não fiz isso, ela disse, cada palavra afiada como lâmina. Eu não estava lá. Klaus balançou a cabeça, desesperado. Era você. Ele insistiu. Era o seu rosto. O seu corpo. A sua voz. Mas havia algo errado. Marina se inclinou para a frente, os olhos brilhando com uma mistura de medo e curiosidade mórbida. O que exatamente estava errado? Ela perguntou. Klaus passou a mão pelos cabelos, respirando rápido. Os olhos. Respondeu. Eles brilhavam. Um verde, fosforescente. Como se fosse luz de dentro, não de fora. E a voz não parecia humana. Era sua voz, mas distorcida. Como se viesse de dois lugares ao mesmo tempo. A cozinha ficou tão silenciosa que o som do vento lá fora parecia uma respiração dentro do apartamento. Nina sentiu o estômago virar. Marina empurrou a cadeira para trás, os pés balançando no ar no movimento inquieto. Tá. Ela disse, olhando para ambos com rapidez, conectando mentalmente cada ponto. Vamos respirar. Só um pouco. Antes que todo mundo aqui entre numa espiral de pânico e eu tenha que administrar isso sozinha. Nina apertou o balcão com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Eu estava desmaiada. No meu quarto. Disse. E acordei com essa merda de ressaca que não faz sentido. Eu não cheguei perto de você, Klaus. Não ontem à noite. Klaus parecia querer acreditar. Mas não conseguia. Eu senti, ele disse, a voz falhando. Eu senti você. Era real. Era como se você estivesse ali, mas não fosse você ao mesmo tempo. Marina estalou os dedos, impaciente, o cérebro trabalhando a mil. Nina. Ela disse. Isso é um duplo. Tem que ser. Ou projeção. Ou manifestação. Ou sei lá o que tá usando sua cara sem pedir permissão. Projeção minha não é? Nina respondeu, fria. Você sabe como funciona. Se fosse, eu teria acordado no chão, sangrando pelo nariz e sem conseguir abrir os olhos. Marina assentiu. Verdade. Ela olhou para Klaus. E esse brilho verde, não é nada que eu já tenha visto nela. Nunca. Nem quando ela tá prestes a explodir alguém pela janela. Obrigada, Nina murmurou sem emoção. Marina continuou como se não tivesse ouvido. Klaus, olha para mim. Ela disse, suavizando a voz. Quando isso aconteceu? Klaus hesitou. Eu não sei a hora exata. Eu tava com frio. Fome. E, meio zonzo. Mas eu lembro de olhar o relógio depois. Era umas 2h40. Por aí. Marina virou devagar para Nina. 2h40. As câmeras travaram às 2h13. Todas. Nina fechou os olhos por um segundo, como se estivesse tentando impedir que mais algum pedaço da realidade escapasse.
Klaus, ainda tremendo, tentou se explicar. Eu não sei o que pensar. Eu juro que não sei. Eu achei que talvez você tivesse ficado com raiva por causa do que aconteceu na ponte. Ou, ele engoliu seco, que tivesse algum motivo estranho para me procurar. Mas aquilo não parecia você. Parecia algo usando você como máscara. Nina abriu os olhos. Focados. Escuros. Frios. O tipo de olhar que Marina só via quando algo realmente sério tinha acontecido. Você poderia machucar ele, Marina disse, sussurrando para Nina, como se estivesse lembrando uma verdade importante. Esse tipo de coisa, não usa rostos por acaso. Não entra em quarto por acaso. E definitivamente não faz isso, sem intenção. Klaus se encolheu um pouco, não por medo de Nina, mas por medo da situação inteira. Nina respirou fundo. 1, 2 vezes. Klaus, ela disse, a voz baixa, mas firme. Eu preciso que você entenda uma coisa. Eu não fiz nada com você. Nada. E seja lá o que entrou no seu quarto, eu vou descobrir o que era. Os olhos dele se fixaram nos dela. Por um instante, ele viu o medo que ela escondia. Depois, viu algo ainda mais forte. Raiva. Não dele. Do que havia usado sua pele. Marina deu 2 passos para trás e pegou o celular na bancada, abrindo uma tela cheia de códigos e protocolos de segurança. Eu vou vasculhar os registros do prédio até os fios. Se algo passou aqui ontem, eu vou achar um rastro. Nem que seja um pixel maldito escondido no rodapé da câmera. Ela respirou fundo. Mas vocês dois, apontou primeiro para Nina, depois para Klaus, não fiquem sozinhos. Nem por um segundo. Não até eu entender o que entrou aqui. Klaus engoliu seco. Nina não disse nada. Mas Marina percebeu. O jeito que Nina se endireitou. O jeito que o olhar dela se estreitou. A postura de predadora silenciosa, entrando em modo de caça. Eu vou arrumar isso. Nina disse, olhando diretamente para Klaus. O que quer que tenha usado meu rosto, vai se arrepender. Klaus não sabia se aquilo deixava mais seguro ou mais apavorado. Marina suspirou. Parabéns, viu, Klaus? Ela disse, sarcástica. Primeiro dia morando aqui e já ganhou um fantasma usando sua crush como cosplay. Nina lançou um olhar mortal. Marina. Tá bom, tá bom. Ela ergueu as mãos. Sem piadas de crush antes das 9. Anotado. Mas a tensão não quebrou. Não poderia quebrar. Porque, no fundo, todos ali sabiam. Algo tinha entrado no prédio. Algo tinha entrado no quarto de Klaus. E algo tinha usado o corpo de Nina como se fosse feito de carne emprestada. E isso era só o começo. A caminhonete avançava pela estrada secundária enquanto a luz do fim da tarde se perdia atrás das árvores. O céu pesado deixava o ambiente abafado, e o asfalto úmido refletia pequenos pontos de luz dos postes distantes. Nina mantinha as 2 mãos firmes no volante, o corpo inclinado para a frente como quem dirige mais pelo instinto do que pela visão. O motor ronronava de forma constante, preenchendo o silêncio com um som que parecia acompanhar o ritmo da respiração dela. Marina ocupava o banco ao lado, com o notebook apoiado nos joelhos. A luz azulada da tela deixava o rosto dela meio pálido, mas os olhos continuavam atentos, saltando de gráfico em gráfico. O coque improvisado balançava a cada buraco da pista, e Marina soltava resmungos baixos sempre que o sinal falhava. No banco de trás, Klaus observava a cena com nervosismo contido, segurando o cinto de segurança com força demais. O silêncio que se formava entre eles tinha peso. Talvez fosse o clima. Talvez fosse o fato de Nina ter acordado estranha naquela manhã. De qualquer forma, o primeiro a quebrá-lo foi Klaus. Posso perguntar uma coisa? Sem ser chato? Marina soltou um sopro curto, sem tirar os olhos da tela. Pode tentar. Klaus se inclinou um pouco para a frente, olhando para o perfil de Nina antes de continuar. A criatura que vocês mencionaram, ela realmente rasga metal? Tipo, sem esforço? Nina não mudou a expressão. Ainda assim, a resposta veio rápida, como se tivesse calculado tudo antes mesmo de ele terminar a frase. Os relatórios mostram marcas compatíveis. Portões, cercas, portas. Há força suficiente ali para matar alguém antes de qualquer aviso. Marina virou a tela para ele por alguns segundos, mostrando fotos borradas e leituras instáveis. Depois voltou ao que fazia. Não é só força. Tem algo energético junto. Ruído, padrão estranho, como se a coisa estivesse vibrando fora do lugar. Klaus se ajeitou no banco,
desconfortável. Então vocês caçam isso? Literalmente? Marina deu um meio sorriso, cansado, mas sincero. Caçar é uma palavra forte. Eu prefiro impedir que turistas virem tapete. Klaus riu, meio sem graça. Nina manteve o olhar fixo na estrada, mas a voz dela cortou o ambiente com a mesma precisão de sempre. A ordem responde quando a membrana falha e alguma coisa atravessa. Às vezes conseguimos antes que vire desastre. Às vezes, não. Klaus ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respirou fundo. E vocês fazem isso sozinhas? Só as duas? Marina espreguiçou as pernas, soltando as articulações. Times da ordem costumam ser trios. Mas a gente funciona bem como dupla. A diretoria tenta não mexer no que funciona. Nina ajustou o retrovisor por um instante, os olhos encontrando os de Klaus. Até agora. Marina percebeu a tensão implícita. Fechou o notebook devagar e virou no banco, apoiando o braço no encosto. A gente se conhece faz tempo. Confiamos uma na outra. Isso resolve metade das missões. A outra metade a gente resolve na bala, no soco ou no improviso. Klaus tentou sorrir, mas ficou pela metade. Vocês são amigas? Marina abriu um sorriso malicioso, inclinando o corpo para perto de Nina. Ela nunca vai admitir isso, mas sim. Nina soltou um sopro pelo nariz. Não era bem um riso, mas chegava perto. É parceria de sobrevivência. Se uma falha, a outra morre. Não tem glamour nisso. Marina piscou para Klaus. Tradução: ela me acha legal. Só não sabe demonstrar sem parecer uma pedra. Nina balançou a cabeça, mas não respondeu. A caminhonete seguiu por um trecho mais estreito, onde as árvores se inclinavam sobre a pista, formando um túnel escuro. O ar ficou ainda mais úmido, carregado de cheiro de terra molhada. Klaus colou o rosto na janela, observando as sombras se movendo ao ritmo dos faróis. Eu ainda não entendi uma coisa. Ele disse, sem tirar os olhos da mata. Vocês falaram sobre um cristal? E alguém. Quem é essa pessoa? Marina abriu a boca para responder, mas Nina foi mais rápida. Não é assunto para agora. Klaus se encostou no banco, murchando um pouco. Certo. Marina virou de leve para ele, num tom mais suave. É muita informação para um dia só. E você já viu coisa demais antes da hora. Ele suspirou, com a voz quase num sussurro. Eu só quero entender no que eu me meti. Nina encarou o retrovisor. Os olhos dela tinham aquela firmeza fria que não dava espaço para discussão. Você não se meteu. Foi puxado. Até descobrirmos o motivo, fica com a gente. É a forma mais segura. Klaus franziu a testa. Segura. Por quê? Marina ajeitou o notebook, mexendo em uma aba que exibia ruídos e gráficos instáveis. Porque você está emitindo padrões estranhos. Como se tivesse alguma coisa presa em volta de você. Pode ser bom, pode ser ruim. A gente ainda não sabe. Klaus apertou os joelhos com as mãos. Então tem algo de errado comigo? Nina reduziu a velocidade, passando por um trecho onde galhos arranhavam a lataria de leve. Errado não é a palavra. Mas tem algo que você não entende. E o tipo de criatura que estamos caçando costuma sentir esse tipo de coisa antes da gente. Marina virou o notebook para cima, mostrando uma leitura oscilando. Falando nisso, a densidade energética está subindo rápido. Ele passou aqui. Faz pouco tempo. Klaus se inclinou para a frente. E qual é o plano? Nina ajustou a postura, firme, profissional. Primeiro observamos. Depois decidimos. Você fica atrás de mim o tempo todo. Se eu mandar correr, corre. Se eu mandar parar, para. Klaus tentou fazer uma piada para aliviar o peso. Tá. E se eu travar? Marina respondeu antes de Nina, com uma risadinha curta. A Nina te arrasta pelos cabelos. Literalmente se precisar. Nina não negou. A caminhonete deixou o asfalto e entrou numa estrada de terra que vibrava sob os pneus. Do lado de fora, galpões abandonados surgiam como figuras grandes e distorcidas no meio da escuridão. A luz do céu quase não passava por entre as vigas velhas, e um cheiro de ferrugem e água parada invadia o veículo. Klaus engoliu em seco. Isso parece cenário de filme de terror. Marina bateu levemente no ombro dele. Bem-vindo à vida de CLT paranormal. Nina apertou o volante, o olhar fixo no galpão à frente. Estamos perto. O motor diminuiu até quase um sussurro. Pouco depois, Nina desligou a caminhonete.
O silêncio que tomou conta do lugar pareceu maior do que deveria. Apenas o som distante da água batendo contra estruturas metálicas quebrava a imobilidade do ambiente. Marina fechou o notebook e tocou o braço de Klaus, num gesto rápido. Fica perto da gente. Não tenta ser o herói. Klaus assentiu, mesmo parecendo prestes a engolir o próprio coração. Nina abriu a porta e desceu primeiro, sentindo o ar gelado bater no rosto. Marina veio logo atrás, ajeitando a mochila nas costas. Klaus desceu por último, olhando para tudo ao redor como se a noite pudesse engolir alguém a qualquer momento. Os três se aproximaram da entrada dos galpões com passos calculados. Ali, debaixo do céu escuro e do cheiro de metal enferrujado, o trio dava seu primeiro passo como equipe, ainda desajustados, ainda aprendendo uns sobre os outros, mas já ligados pelo mesmo foco silencioso. E sem perceberem, era ali que começava algo maior do que qualquer um deles imaginava. O ar dentro dos galpões era úmido demais, pesado demais, como se grudasse na pele. O cheiro de ferrugem e madeira podre parecia sair do chão, subindo em ondas que misturavam o odor de água parada ao som distante do rio batendo contra estruturas. As lanternas cortavam a escuridão em filetes estreitos, revelando poeira suspensa que tremulava a cada passo. Nina seguia à frente, avançando em silêncio, os olhos atentos ao espaço entre os contêineres enferrujados. Cada movimento dela era calculado, como se o corpo já soubesse o que esperar antes mesmo que o som surgisse. Logo atrás, Marina caminhava com um pequeno sensor na mão, e duas esferas metálicas flutuavam ao redor dela, movendo-se com suavidade artificial. Klaus fechava o trio, os ombros tensos, tentando não olhar por tempo demais para sombras que pareciam observá-los de volta. Alguma coisa. A voz de Nina saiu baixa, quase um sussurro controlado. Marina girou o pulso, fazendo as esferas se afastarem em direções opostas. O gráfico na tela tremeu, com picos que subiam e caíam rápido demais para serem ruídos comuns. Tem presença ativa. Muito perto. E, não está estável. Ela franziu o nariz. Isso aqui tá errado. Klaus passou a mão pela nuca, sentindo um arrepio frio. Errado tipo. Nível vamos morrer? Errado tipo devia ter ficado em casa hoje. Marina resmungou, sem humor nenhum. Nina levantou a lanterna, iluminando arranhões profundos, marcando uma parede inteira do galpão. Ranhuras longas, irregulares, como se algo tivesse tentado atravessar o concreto com as unhas. Nada que faz isso é boa notícia. Ela murmurou. O vento soprou de leve, mas o fluxo parecia vir de dentro do galpão, não de fora. Era frio demais, denso demais. Klaus parou por um instante, estreitando os olhos. Ei, vocês ouviram isso? Marina girou a cabeça. Ouvir o quê? Respiração pesada. Como se estivesse bem aqui. Nina estendeu o braço em um movimento rápido, parando os dois. O corpo dela ficou rígido, escutando. Então o som veio baixo e úmido. Como se algo estivesse arrastando pulmões enormes pelo chão. Marina levantou a mão, chamando as esferas de volta. Agora elas flutuavam mais próximas, com pequenos estalos de energia percorrendo suas superfícies. Nina murmurou quase inaudível. Não pode ser. O quê? Klaus perguntou, a voz presa na garganta. Ela inclinou levemente a cabeça. Biaqui degenerado. Klaus piscou, confuso. É para eu entender isso? Não, Nina respondeu, já sacando uma das lâminas curtas do coldre na perna. Mas vai entender rápido. Um estalo soou à esquerda, atrás de um monte de contêineres. Marina apontou a lanterna, e o feixe encontrou a criatura. Alta. Encurvada. Pele fina demais, quase transparente, deixando veios escuros pulsarem por baixo. As asas atrofiadas grudadas nas costas pareciam mais restos de tecido morto do que parte viva. E o rosto, um amálgama retorcido de focinho de morcego com uma mandíbula comprida demais, cheia de dentes irregulares. Klaus tropeçou para trás, o ar escapando do peito. Que merda é essa? Algo que não devia chegar tão longe do continente. Marina resmungou, sem piscar. O Biaqui inclinou a cabeça para o lado, soltando um guincho que lembrava metal sendo triturado. Nina ergueu a lâmina, firme. Nada de movimentos bruscos. Mas já era tarde. Outro guincho ecoou do lado oposto. Mais perto. Muito perto. Marina virou rápido para Nina, olhos arregalados. Tem dois. Caralho, Nina, ela engoliu seco. Tem dois Biaqui. Klaus encostou as costas no concreto, perdido entre pânico e incredulidade. Isso não estava nos planos, né?
Planos não sobrevivem ao primeiro contato. Marina devolveu, acionando as esferas. E isso aqui já passou do primeiro. O primeiro Byakuya avançou, rápido demais para aquele tamanho. As balas energéticas disparadas pelas esferas ricochetearam na pele da criatura como se fossem pedras em vidro grosso. Nada penetrava. Nada parecia afetá-la. Nina girou o corpo, evitando o golpe, e enfiou a lâmina na parte mais fina da asa. O grito da criatura fez o ar vibrar, obrigando Klaus a cobrir os ouvidos. Campo! Nina exigiu, firme. Marina arremessou uma placa prateada no chão. Um pulso azul explodiu, empurrando o segundo Byakuya contra um container. A chapa metálica amassou, escorrendo um fluido viscoso. Klaus tentou respirar fundo, mas o ar parecia não entrar. Eu não sei lutar com isso. Eu nem sei o que eles são. Ótimo. Marina puxou ele pelo braço, desviando de uma garra que abriu um corte fino no rosto do garoto. Começa sobrevivendo. Nina se movia como alguém que treinou para morrer apenas depois de tudo. Precisão, foco, técnica. Mesmo assim, o segundo Byakuya surgiu pelas costas, agarrando o braço dela com força brutal. O estalo seco ecoou como um tiro. Nina! Marina gritou. Nina fincou a lâmina no olho do monstro, arrancando o braço de volta, mas ele caiu mole ao lado do corpo, dedos tremendo. Merda! Ela sussurrou, engolindo a dor. Klaus correu até Marina. A pequena tela do sensor tremia com picos absurdos. O que isso significa? Ele perguntou, voz quebrada. Marina arregalou os olhos. Que eles não estão atacando sozinhos. Tem alguma coisa puxando eles. Chamando. Agora não. Nina rugiu. Fecha o perímetro, Marina. Eu tô tentando. As leituras tão. Inteligência artificial. Caralho. O primeiro Byakuya pulou sobre Marina. Klaus agiu sem pensar. Se atirou, empurrando a criatura de lado. O impacto derrubou os dois, arrastando Klaus pelo chão. A garra passou perto demais do pescoço dele. Por um instante, os olhos do Byakuya encontraram os dele. A dor veio como um choque no peito. Um calor pulsante, forte demais, como se algo dentro dele tentasse romper a pele. Klaus arquejou, levando a mão ao coração. Nina percebeu na hora. Klaus, não. Segura isso. Agora não. Ele tentou resistir, o corpo tremendo inteiro. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não. Marina puxou ele pela gola, afastando-o do monstro. Olha pra mim, respira. Respira, porra. Não entra em colapso agora. Nina se posicionou à frente deles, mas o segundo Byakuya atacou pelo flanco, atingindo o ombro ferido dela. O impacto jogou Nina contra o chão, o sangue espalhando pela roupa. Merda! Ela sibilou. As esferas de Marina dispararam um pulso sônico que fez os dois Byakuya recuarem por um momento. Não o suficiente para vencer. Apenas para ganhar segundos. Preciosos, mas insuficientes. Klaus recuou, a voz escapando em um fio. A gente vai morrer aqui. Não vai, Marina respondeu, ainda que a voz tremesse. Não hoje. O chão vibrou. As luzes acima estouraram, mergulhando tudo em sombras tão densas que parecia que o ar ficou mais escuro. Nina subiu de joelhos, mancando, mas voltou à frente como se fosse obrigação, não escolha. Klaus, ela chamou sem olhar para trás. Fica atrás de mim. E não solta. Ele obedeceu instantaneamente. O primeiro Byakuya abaixou o corpo, pronto para saltar. O segundo se moveu para a lateral, deslizando como uma sombra viva. Marina segurou firme sua arma curta. Nina ergueu a lâmina, mesmo com o braço tremendo. E quando os dois monstros avançaram juntos, o mundo pareceu encolher num único instante de respiração presa e medo afiado. A escuridão engoliu tudo. As sombras dos galpões tremiam quando as criaturas avançaram. O som dos passos delas se misturava ao barulho úmido dos Byakuya respirando, como se o próprio ar fosse pesado demais para circular. Nina manteve a lâmina erguida, cada músculo do corpo tenso. Marina estava ao seu lado, puxando Klaus para trás enquanto as esferas flutuantes giravam em volta, tentando manter alguma distância entre eles e os monstros. Foi então que a claridade mudou. Uma luz branca, fria, atravessou as frestas do telhado estourado, derramando-se pelo galpão como água. Marina ergueu a cabeça no mesmo instante. Que? Ela murmurou, estreitando os olhos. A lua apareceu entre as nuvens, enorme, cheia, clara demais para aquela noite pesada.
A luz caiu direto sobre Klaus. Ele parou como se tivesse levado um golpe no peito. A respiração dele falhou. Por quê? Ele levou a mão ao peito, os dedos tremendo. Por que tá doendo? Nina deu meio passo na direção dele, mas não chegou a tocar. Klaus se curvou para frente de repente, como se algo puxasse por dentro. Toda a coluna dele tremeu. As criaturas, ambas, recuaram ao mesmo tempo, como se tivessem reconhecido alguma coisa. Os olhos delas arregalaram, um brilho faminto surgindo no fundo do rosto retorcido. Marina mordeu o lábio, assustada de verdade. Nina, o que é isso? Ela recuou mais um passo. Me diz que você não trouxe um licantropo para a missão. Eu juro por Deus. Marina, cala a boca. A resposta de Nina saiu mais fraca do que ela esperava. O corpo de Klaus começou a tremer. Não como medo, mas como se cada parte dele estivesse sendo arrancada e substituída por outra. Ele caiu de joelhos. A camisa se rasgou pelas costas, tecido se abrindo antes mesmo de tocar o chão. O primeiro estalo veio da caixa torácica. Depois dos ombros. Depois do pescoço. Marina prendeu a respiração, os olhos arregalados. Isso não é licantropia, ela sussurrou, quase para si mesma. Isso é pior. Muito pior. Klaus gritou. Ou tentou gritar. A voz dele já não soava como humana. O som reverberou pelas vigas, profundo, ondulante, carregado de dor. A pele dele se movimentou por baixo, como se algo empurrasse de dentro, buscando espaço. O rosto distorceu primeiro. Depois veio a mandíbula, avançando, abrindo, alongando. Nina deu mais um passo, mas Marina agarrou o braço dela com força. Não chega perto. Ela disse, a voz falhando. Ele não tá aqui agora. Seja lá o que ele virou. Não tá consciente. Os dedos de Klaus se contorceram, unhas crescendo rápido demais, rasgando as pontas dos dedos. O tórax expandiu, músculos saltando, ossos rearranjando posições impossíveis. O som era grotesco, molhado. A lua brilhava mais forte a cada segundo, como se estivesse respondendo a ele. Foi então que o pelo começou a surgir. Não uniforme. Não como um lobo. Mas formando padrões, listras, manchas, marcas que percorriam o corpo inteiro enquanto ele se expandia. A pele se esticava, rasgava, se reconstruía. As veias brilharam em azul fraco antes de desaparecerem sob a nova camada de músculos. O estalo final ecoou como um disparo. E então, silêncio. Onde Klaus estava ajoelhado, agora havia algo enorme. Um tigre branco de porte colossal, maior do que qualquer animal que elas já tinham visto. Os pelos dele brilhavam sob a luz da lua, e os olhos, azuis, profundos, os encaravam com uma mistura aterrorizante de lucidez e instinto. Nina engoliu seco. A voz saiu quase inaudível. Klaus? Por um instante, algo mudou no olhar da criatura. Como se reconhecesse o nome. Como se tentasse responder. Marina viu também e colocou a mão sobre a boca. Nina. Ela levantou o dispositivo com a mão trêmula. As leituras, a criatura que estamos rastreando, é ele. Nina não respondeu. Não conseguia. O peito dela subia e descia rápido demais, como se estivesse tentando decidir entre medo e compaixão. O tigre deu um passo adiante. Não houve som. Só o peso do movimento deslocando o ar. Marina apertou o cabo da arma curta. Ele, tá olhando pra gente. Você acha que? Os Biaki não esperaram. Ambos atacaram ao mesmo tempo, asas secas batendo como lâminas contra o ar, garras erguidas para cima. Foram direto contra as duas. O tigre rugiu. Um rugido tão profundo que o chão tremeu. Em um salto, atravessou o espaço entre elas e os monstros. A força do impacto com o primeiro Biaki foi brutal. As presas atravessaram o peito da criatura com facilidade grotesca, partindo-a em 2 movimentos rápidos. O outro tentou fugir. Tentou levantar voo. O tigre saltou alto demais, rápido demais. Agarrou o monstro pelo crânio e esmagou com um estalo seco. O silêncio que se instalou depois do massacre era sufocante. Marina levou a mão ao peito, tentando encontrar ar. Nina se manteve firme, mas o olhar dela tremia. O tigre virou a cabeça para elas. O peito dele subia e descia de forma irregular, como se estivesse brigando com o próprio corpo. O sangue dos monstros escorria pelas presas. Nina arriscou um passo. Klaus, você consegue ouvir? Os olhos dele piscaram. Uma vez. 2. Havia algo humano ali.
algo tentando voltar. Mas a lua parecia puxá-lo para longe, como correntes invisíveis. O tigre deu um rugido baixo. Parecia triste. Ou cansado. Ou os dois. Ele recuou um passo. Depois outro. Nina levantou a mão, como se pudesse detê-lo. Espera. Foi inútil. Com um salto rápido demais para acompanhar, o tigre desapareceu na escuridão, deixando apenas o som distante do impacto dos passos enormes contra o solo. Marina caiu de joelhos, exausta. Ele fugiu, ela murmurou, quase sem voz. Nina fechou os olhos, o coração batendo forte demais. Não, ela disse, respirando fundo. Ele não fugiu. Abriu os olhos devagar. Ele tá tentando não matar a gente. Do lado de fora, a lua cheia brilhava, fria e imensa, como se observasse tudo de longe, indiferente ao que havia acabado de nascer ali dentro. As duas sentiram, pela primeira vez, o peso real do que estavam enfrentando. E nada na missão seria simples depois disso. Se você chegou até aqui, é porque essa história já te tocou de alguma forma. E a verdade é simples, isso é só o começo. A membrana está enfraquecendo. As respostas têm um preço. E nem todo monstro está do outro lado. Se você quer continuar essa jornada comigo, deixa seu like. Isso ajuda mais do que você imagina a levar essa história para outras pessoas. Se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos e ativa o sininho, porque o paranormal não avisa quando volta. Comenta aqui embaixo o que você achou. Obrigada por ouvir. Obrigada por sentir. E lembra, nem todo silêncio é vazio. Às vezes, é algo esperando para atravessar. Nos vemos no próximo capítulo.